Olá, sejam muito bem-vindos ao Bora Se Cuidar, o podcast especial da AFIA para o Setembro Amarelo, um movimento dedicado à prevenção do suicídio e à valorização da vida. Ao longo desse mês, queremos abrir conversas sinceras sobre saúde mental para médicos e estudantes de medicina, mostrando que por trás de cada jaleco existe uma pessoa que também precisa de cuidado. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema muito presente na rotina médica, a cultura da exaustão. Dormir pouco, emendar plantões e romantizar o cansaço extremo ainda são vistos como sinais de dedicação. Mas a que custo? Quais são as consequências reais dessa rotina para a saúde mental de quem escolhe cuidar do outro? Para aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu recebo aqui a doutora Lorena Del Sante, psiquiatra, especialista em transtornos do humor, com sua trajetória acadêmica na Escola Paulista de Medicina, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais dessa cultura que ainda persiste, que riscos que ela traz e que principalmente pode começar a mudar nossa realidade. Bom, primeiramente queria agradecer a Lorena pela participação. Opa, muito obrigada pelo convite, Ricardo. E vamos começar com uma pergunta, eu acho que assim, quando a gente fala dessa história da cultura da exaustão, na medicina é muito praticado. O que a gente está falando? O que a gente está nomeando como isso? É normal, não é normal? Onde essa cultura começa e por que ela ainda perpetua na formação do estudante e na prática do dia a dia do médico? Então, é algo que realmente nós acabamos desenvolvendo como se fosse algo normal, mas não é normal. Então começou assim mesmo, não é de agora, é algo aí que temos aí de diversas gerações antes da nossa, geração, e começa na faculdade. Então quando a pessoa, o aluno começa a ingressar na faculdade, especialmente lá no internato, quando começa a ter aí um contato com a prática clínica, aí vai vendo, então aquele interno que não dorme no plantão, aquele que fica acordado, aquele que passa mais casos, Então, aquele interno que não descansa já é mais bem valorizado, pelos pares, então pelos residentes, pelos professores também. Então, já vai criando essa cultura de se você descansar, você é fraco, digamos assim, Sim. E aí, na residência, isso vem bem à tona, Então, é muito comum, diversos tipos de residências, aí, especialmente as partes cirúrgicas, as clínicas também, Então, ficar 48 horas de plantão é visto como algo, nossa, um grande mérito, Você ganha aí uma medalha de mérito para colocar no seu jaleco, Você é muito bom para isso. Mas a gente vai percebendo que realmente leva aí um desgaste, Não um ponto só físico, mas também psíquico nesses médicos. E reflete tanto na saúde mental de cada profissional, mas também na qualidade do trabalho que ele vai desempenhar com os pacientes, Excelente, eu acho que você trouxe alguns pontos, Porque a gente sabe que naturalmente tem algumas especialidades que tem uma certa tendência, as cirúrgicas, uma ortopedia, uma cirurgia, ele acorda de madrugada para poder passar visita antes, para resolver a vida dos pacientes. E a gente sabe que na psiquiatria também muitas vezes não é tão diferente, Você trabalhou em locais, fez a formação em locais com o alto nível, hospitais, terciários, quaternários. E o que você acha que te marcou mais nesse percurso, assim, em relação a essa cultura da exaustão? O que te chamou mais a atenção? O que você aprendeu que não deve ser feito, por exemplo? O que a gente percebe muitas vezes, é que tanto eu quanto os meus colegas acabávamos sofrendo com isso, Então, tinha aquela percepção que você estava rendendo muito, uma falsa percepção, mas depois a gente vai passando realmente, passa o caso na enfermaria, Vamos reavaliar na amnese, vamos fechar um diagnóstico correto. Muita coisa a gente acabava comendo bola mesmo. Então, assim, por mais que, obviamente, comparado, por exemplo, com uma área cirúrgica, então, que requer muito daquela exaustão do profissional, que já está mais enraizado na cultura do médico dessas áreas, na psiquiatria também temos isso, Mas eu acho que é interessante que hoje em dia está começando a ter um maior olhar em relação a isso, uma maior atenção, e acredito que tende a, pelo menos, melhorar um pouco, ao longo do tempo. Veremos, Eu sinto que tem um desafio aí de equilíbrio, da dedicação, porque a gente sabe que a profissão depende de uma dedicação de conhecimento, de relacionamento, humano, com o paciente, com os pares. É um símbolo um pouco de status, Pelo menos assim. Não, sem dúvida, Quanto mais você se dedica, quanto mais você é dedicado, quanto mais noites você passa sem dormir, quer dizer que você é melhor que os outros, É um questionamento que muitas vezes a gente via nisso. E muias vezes as pessoas, ao olhar inverso,
preconceituoso. Ele foi embora mais cedo, ele foi na academia, ele saiu mais cedo, ele não quer dar plantão. E as pessoas vêm como, ou vinham mais, né, vamos dizer assim, com certo preconceito. Falar, parece que ele não quer se dedicar. O famoso quebra-mão, né? Isso. Então, essa que é a verdade. Claro, né, medicina não é uma profissão que nós iremos aí bater o horário comercial. Né? Sim, Nós sabemos que aí muitas vezes o nosso trabalho continua depois aí, né? Quando acabamos de sair do hospital, acabamos de sair do consultório. Então, realmente temos isso, né, na nossa cultura. Porém, não tem que ser algo exaustivo, né? Eu sinto que também, por trazer essa cultura, a gente vê que até os pacientes também entendem, né? Então, assim, não entendem, né? Eles, ao contrário, eles mandam-te mensagem sábado à noite de uma coisa que não é urgência, que é para pedido de exame, alguma coisa assim. E muitos médicos ou vêm com certo, dão uma barreira, né? Tem um telefone corporativo, um profissional e um telefone pessoal. Não é para todos os pacientes que eles dão o contato. Muitas vezes eles não respondem. E muitos pacientes, principalmente, né, os mais antigos, o médico não me responde. Mas é sábado à noite, né? Sim, domingo à noite pedir receita, né? O pedido do exame. Mas o exame é daqui 2 semanas, né? Sim. Uma coisa assim. Então, eu acho que, assim, impacta muito na saúde física. E eu vejo muito isso do meu lado, vamos dizer, como cardiologista, que muitos colegas acabam ganhando peso, têm alterações metabólicas, ficam hipertensos, não conseguem implementar uma atividade física regular na sua rotina, porque estão nessa cultura, né, de vou trabalhar exaustivamente, tentando preencher buracos com o trabalho, e acaba a vida pessoal cada vez indo mais. No seu lado, e cada vez isso a gente está vendo mais claro, que a saúde mental impacta e muitas vezes o médico não tem essa percepção, né? Eu acho que eu sinto a dificuldade de eles entenderem que eles estão sofrendo burnout, que eles estão com cansaço crônico, estão estafados, ou já estão evoluindo para alguma alteração de saúde mental mais importante. Como é que você lida com isso, assim, dos colegas? Então, realmente, muitas vezes, como você mesmo pontuou, muitas vezes o colega nem tem um insight, nem tem a crítica que ele está num quadro de burnout, que ele abriu um quadro depressivo, um quadro ansioso. E muitas vezes, como também é algo já naturalizado dentro da prática médica, ele vê ele passando mal, mas o colega dele também está passando mal, o outro lá também está. Então, assim, é como se fosse algo cultural que seria normal, né? Que não é normal. Então, muitas vezes só vai realmente ter essa iniciativa de melhorar, buscar um tratamento, né? Ou com um psicólogo, ou com um psiquiatra, né? Quando realmente impacta diretamente a qualidade de vida do indivíduo, de uma maneira que o funcionamento já não é o mesmo. Então, o trabalho já não está rendendo mais, briga com a família, briga com o companheiro, né? Já não tem mais horário para os filhos. Então, quando isso começa a impactar negativamente, realmente causando mais um prejuízo, muitas vezes, para os terceiros do que para ele, aí sim tem essa mudança, né? Essa ação. Né? Quais, assim, porque a gente já está numa fase de bem evoluída, né? Que ele já está atrapalhando a sua qualidade de vida, sendo percebida pelos familiares, os pares. Mas quais são os sinais de alertas mais precoces que você, como profissional de saúde, estando ali atuando, tá achando que, peraí, isso é demais, isso é de menos? Que sinais de alerta que você acha que a gente deve levantar para as pessoas terem essa autogestão até mesmo de não evoluir para um transtorno mais importante? Tudo começa com uma sutileza, né? Então, transtornos psiquiátricos, a grande maioria, obviamente, dos transtornos do humor, não todos, né? Eles começam crescendo, né? Então, começa com uma irritabilidade, uma ansiedade, aquela sensação de inquietação pré-plantão. Então, você vai começar segunda-feira, domingo já é terrível, né? Você já começa a ter aquela ansiedade antecipatória. Muitas vezes também tem problemas cognitivos, então memória começa a estar mais prejudicada, né? Então, a gente também tem uma parte cognitiva prejudicada, inclusive até questões físicas, né? Taquicardias, dores, né? Tremores, também a gente aí pode observar. Então, muitas vezes essa irritabilidade, uma certa impulsividade, uma perda de prazer nas atividades que antes gostava de fazer. A gente vai vendo que tudo isso vai começando aos poucos, até que realmente vai abrindo um transtorno, aí sim, afeta a qualidade de vida tanto do indivíduo, quanto também das pessoas à sua volta. Excelente, eu acho que é isso, né? Para quem está vendo e ouvindo a gente, eu acho que esses são aspectos que as pessoas têm que ter essa autopercepção, né? E fica naturalizando isso, né? Eu vejo do outro lado também muitos colegas procurando doença, entre aspas,
físicas, doenças, não, você falou bem, né, batedeira, uma manifestação, eu tô com uma arritmia. Muitas vezes não é, né? É uma manifestação de transtorno de ansiedade. Obviamente, tem que investigar tudo, mas a gente sabe que muitas vezes, quando ele já chega nesse nível, ele já está com alguma transtorno de saúde mental que ele não está percebendo, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né? Eu acho que entra também uma rotina, vamos dizer assim, também, que comparativamente às outras profissões que não são de saúde, que é o plantão, né? Então, assim, quanto que essa qualidade de vida do plantão, e eu tenho muitos colegas que eu tenho certeza que estão ouvindo a gente, que ele dá o plantão à noite, mas no outro dia ele está trabalhando, né? Ou ele está em outro plantão, ou ele está no consultório, ou ele está operando, ou seja, ele está numa outra rotina. Não é que ele deu plantão à noite e está dormindo o dia inteiro e está super descansado no outro dia. Então, essa rotina de qualidade do sono muito ruim e de longo prazo, né? Então não é um mês, é anos trabalhando, dando plantão, trabalhando no inverso, trabalhando no feriado, trabalhando no Natal, Dia das Mães, né? E sempre com essa rotina invertida e que ele também acha normal, entre aspas, ele acha que ele aguenta e está acostumado. Quanto que esse impacto na qualidade do sono mesmo dele pode também ser gatilho para essas doenças? Sem dúvida, né? Extremamente algo, né, que um não vive sem o outro, né? Transtorno mental sempre anda de mãos dadas aí com um sono não reparador, um sono ruim, né? Então, obviamente, no plantão, por mais que esteja tranquilo o seu plantão noturno, você consegue dormir um pouquinho, não é aquele sono profundo, você não vai ter aquele sono reparador, né? Então, a grande maioria das vezes, coitado do colega, nem dorme mesmo, né? Fica atendendo aí a madrugada inteira. E esse sono que o nosso colega aí não tem, vai impactar diretamente aí transtornos ansiosos, transtornos depressivos, né? Então, a gente vai vendo aí realmente, se a pessoa não tem uma boa noite de sono, as chances do cérebro acabar aí realmente desenvolvendo um quadro depressivo, ansioso, aumenta exponencialmente. E a gente sabe que tem muitas doenças que estão relacionadas a esse sono não reparador. Transtornos do humor aí realmente são uma das mais prevalentes. Excelente. Tá, então a gente está falando de um contexto que é muito comum do dia a dia do médico. Ele muitas vezes tem até a autopercepção desses aspectos que a gente está dizendo. Mas a pergunta 2 eles procuram um profissional? Procuram um psiquiatra? Não. Médico adora não se tratar, né? Essa que é a grande verdade. Quantas vezes a gente faz consultas de corredor, né? Sim. Passa no corredor, vê o colega, eu tô assim, me passa um remédio, passa, né? Então, sempre é assim. A gente tem aquela ainda, né, essa questão de nós cuidamos dos outros, mas nós não cuidamos de si, né? Então, muitas vezes a saúde do próprio médico é negligenciada. Então, e especialmente a questão de saúde mental, eu acho ainda que tem uma resistência ainda grande. Por mais que diminuiu ao longo do tempo, ainda temos uma resistência muito grande. Então, buscar ajuda de um psiquiatra, tem um transtorno psiquiátrico, ainda gera muito preconceito, né? Mas você acha que tem um estigma? Porque eu vejo muito assim, tem dados, num dado que eu estava vendo de saúde mental do médico americano, demonstrando que muitos não procuram, pelo estigma de ser rotulado, entre aspas, com algum problema de saúde mental e poder impactar para o paciente dele saber que ele tem, ou um colega não encaminhar para ele, ou ele não entrar numa cirurgia junto com outro colega porque pode ter um certo preconceito e ele acaba não conseguindo se tratar adequadamente. Não, sem dúvida, né? Não apenas pelo fato da própria pessoa sentir, né, preconceito em buscar ajuda, mas também muitas vezes até os pares também. Né? Então, também ainda temos isso na psiquiatria, né? Ainda não é uma área muito, digamos assim, né, de fácil acesso, né? Inclusive para nós, que somos médicos, né? A gente está contando uma história que, assim, né, tenho certeza de quem está vendo, ouvindo a gente, já viveu com algum par, ou é ele mesmo, né? Qual estratégia você acha individual, no primeiro momento, que as pessoas... para cuidar de si mesmo, do médico, do estudante de medicina, que assim, já que a gente está falando muito desse Setembro Amarelo, que é tão importante para a saúde mental das pessoas, dos médicos, dos estudantes, o que você acha de estratégias individuais que podem começar a ajudar as pessoas para poder sair e não evoluir para uma doença mais complexa ou até impactar muito na sua qualidade de vida?
muitas vezes a gente acaba focando muito o transtorno psiquiátrico e a gente associa com medicação. Mas a grande maioria dos transtornos, a gente não vai precisar fazer o uso da medicação. Então, a gente pode, inclusive, prevenir transtornos psiquiátricos. Então, uma mudança de estilo de vida, uma vida mais saudável, uma vida que envolva aí atividade física, lazer, né? Boa noite de sono, uma boa dieta. Então, isso daí já acaba aí prevenindo muitas coisas. Né? Então, a gente tem que começar a implementar isso. Uma psicoterapia também é muito válido. Né? Claro, caso, mesmo utilizando todas essas ferramentas, o colega venha desenvolver um transtorno, aí sim a gente pode abrir mão de medicações. Mas tendo uma qualidade de vida aí, com uma vida mais saudável, você acaba prevenindo muitas coisas. Então, isso é extremamente necessário. Eu acho que são os alicerces, né, mesmo, de ele buscar essa qualidade de vida. Aí a gente vê muito nas campanhas mensais, né, Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, Novembro Azul, né, o Setembro Vermelho, eu vou puxar para o meu lado, que também é do coração. Mas, assim, o exemplo do Setembro Amarelo, como uma campanha que vai para a população geral, né, para o público leigo também. Como é que acha que os médicos também devem se incluir nesse Setembro Amarelo, nessas campanhas de conscientização? É um momento de eles também pararem, pensarem, refletirem que eles podem? Não, sem dúvida, porque nós temos uma profissão muito difícil, que nós lidamos com o sofrimento das pessoas o dia inteiro. Né? E além disso, não é só o dia inteiro, é ao longo de quase a nossa vida inteira. Dificilmente a gente vai acabar se aposentando, né, como médicos. Então, a gente está aí no dia a dia, é pesado, né? Seja ele qual for, um problema cardíaco, um problema renal, um problema psiquiátrico, então é pesado. Né? Então, assim, isso acaba levando realmente a uma estafa grande. Então, junto com também essa questão, né, de maneiras de trabalho, maneiras exaustivas de trabalho, essa pressão aí por um desempenho, muitas vezes falso, em relação aí ao longos períodos trabalhando, né, em plantões, por aí vai, acaba gerando uma estafa muito grande em nós médicos. Então, a gente tem que realmente olhar para nós, né, como uma maneira um pouquinho mais sensível também, né, buscando essa ajuda, que nós não somos perfeitos. Eu acho que ainda tem muito dessa visão, né? Então, aqui realmente precisamos aí ter um olhar um pouco mais sensível frente ao nosso próprio sofrimento e buscar ajuda quando necessário. Excelente. Eu acho que, primão, queria agradecer. A gente podia ficar horas aqui discutindo sobre esse tema. Eu acho que é super importante. Você trouxe pontos, né, ferramentais para os médicos que estão vendo a gente, para os estudantes entenderem que faz parte da rotina do médico, né, todo esse contexto de trabalho, de forma, mas como lidar com isso, né? Como se prevenir, como se cuidar, né? Como mudar a qualidade de vida para poder evitar uma doença mais complexa, como ter autogestão, né, do seu autocuidado para poder cada vez mais evoluir com uma qualidade de vida, né? Lorena, queria te agradecer novamente. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o estudante de medicina, para o médico que está exausto, que acho que já está até sem esperança, vamos dizer assim, mas que está ouvindo a gente. E que dica que você daria para esse profissional? Bem, o que eu dou de dica é que realmente, né, a medicina é uma profissão maravilhosa, mas é uma profissão muito difícil. E nós temos aí que realmente avaliar o que nós estamos sentindo, né, em cada momento da nossa fase como médicos, né, e lembrar que buscar ajuda não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. Né? E é importante também, nós como pares também, ajudar os nossos próprios colegas. Você está vendo um colega em sofrimento, né? Abre com ele, converse, né? Mantenha um canal de comunicação, né? Em equipes, isso também é muito importante. Então, estamos aí um para auxiliar o outro. Excelente. Muito obrigado novamente, Lorena. E eu queria deixar um recado para quem está vendo e ouvindo a gente, convidar vocês para assistir os próximos episódios do Bora Se Cuidar, especial do AFIA em Setembro Amarelo. Muito obrigado. AFIA, viva o melhor da medicina.